Bom dia. Quero começar por agradecer o convite feito pela EPAL para eu moderar esta sessão. Agradecer também a toda a organização do Congrega, que acho que está de parabéns. E o tema desta sessão é o papel da gestão de ativos na resiliência, já se falou aqui hoje de resiliência dos ativos críticos. A criticidade, quando falamos em ativos críticos, a criticidade é uma palavra que é indissociável da gestão de ativos, não é? Fazemos análise de riscos, sabemos que uns ativos são mais críticos que outros, mas quando falamos em ativos críticos, e era esse o tema que hoje também trazíamos para esta sessão, os ativos críticos, pelo menos no domínio da União Europeia, têm um significado muito específico, porque entrou em vigor a Diretiva 2557, em 2022, que versa mesmo sobre a resiliência das entidades críticas. O que é que são as entidades críticas? São entidades que prestam serviços essenciais à sociedade e, se o serviço falhar, terão impactos significativos. E são entidades cujo serviço depende de ativos e, portanto, essas entidades críticas têm ativos críticos. A diretiva diz que até outubro de 24, portanto, outubro deste ano, todos os Estados-membros devem transpor para o seu direito nacional, para a sua legislação nacional, os princípios que estão espelhados nesta diretiva. E logo à partida, sem prejuízo de outros, esta diretiva define 11 setores onde poderão haver entidades críticas com ativos críticos. Desses 11 setores que conseguem ver ali, não os vou elencar todos, mas estão destacados com letra azul e com sublinhados 4 dos setores que temos aqui presentes hoje nesta mesa redonda e, portanto, têm mesmo uma oportunidade muito boa para ouvir o que têm para nos contar sobre a forma como estão a abordar, como a gestão de ativos pode ser uma ajuda para a resiliência, para assegurar a resiliência destes ativos críticos. Portanto, temos connosco o setor da eletricidade, do gás, da rodovia, da ferrovia e da água e saneamento. E para explorar um bocadinho mais este papel da gestão de ativos na resiliência das infraestruturas críticas, pensei em lançar 4 perguntas aos oradores aqui presentes que vamos aprofundar. E então, uma delas, a primeira, é: como é que a gestão de ativos contribui para a identificação dessas infraestruturas críticas? Todos os Estados-membros, depois de terem a sua legislação já implementada, têm que ter uma lista das infraestruturas a nível nacional que são consideradas críticas. E depois, para essas infraestruturas, é necessário uma especial atenção, que está tudo descrito na lei. Portugal já tem também um decreto-lei, e na diretiva também estão espelhados. Claro que aqui não vamos pedir a ninguém que diga quais são as suas infraestruturas críticas, isso é informação classificada, confidencial, mas pelo menos como é que a gestão de ativos pode ajudar a identificar essas infraestruturas críticas. Um segundo ponto é como é que a gestão de ativos ajuda a gerir o risco dessas infraestruturas consideradas críticas. Gerir o risco do ponto de vista preventivo, como é que impede, contribui para impedir que chegue a concretizar-se um desastre, mas também do ponto de vista da recuperação, se por acaso acontecer uma falha dessas infraestruturas, como é que se recupera rapidamente o nível de serviço e aumentamos a resiliência, porque vamos sempre aprender qualquer coisa e no futuro estaremos mais aptos a lidar com uma ameaça idêntica. E também vamos tentar perceber, através da partilha que vamos ouvir agora, se a forma de gerir o risco desses ativos, dessas infraestruturas críticas, é diferente das restantes infraestruturas que estas empresas, estes setores, também têm. Terceiro ponto, vamos olhar para riscos futuros. Eu atrever-me a dizer que, de uma forma geral, todas as empresas destes setores já gerem, já identificam e já têm medidas em curso para gerir os riscos atuais, portanto, as ameaças atuais. Mas estas infraestruturas estão lá por muitos anos, o mundo está a mudar e há novos riscos. Como é que estas empresas estão a preparar para lidar com os riscos futuros? É outra pergunta. E, finalmente, como é que estão a lidar com riscos em cadeia? Muitas vezes aquilo que está dentro do nosso alcance de cada uma das empresas nós controlamos e vamos gerindo,
mas muitas vezes a falha das infraestruturas críticas pode ocorrer devido a falhas de outras infraestruturas, de outros setores que impactam no nosso. E aqui bastava se calhar pegar 2 ao calhas e perceber que se um falhar pode ter impactos nos outros todos. É fácil fazer essa leitura e esse raciocínio. E então vou passar a apresentar muito rapidamente quem temos aqui, os nossos oradores da E-Redes, portanto, do setor de eletricidade. Temos Miguel Freitas, que é o responsável pela estratégia de gestão de ativos. No setor do gás, na empresa Enagás, temos o Javier Serra, que é responsável pela gestão da manutenção e análise. Infraestruturas de Portugal, temos connosco o Marco Baldeiras, que é o diretor de gestão de ativos da IP. E, por parte da EPAL, temos Vanessa Martins, que é responsável da gestão de informação e desempenho dos ativos na direção de gestão de ativos da EPAL. Miguel, como é que a gestão de ativos na E-Redes contribui para a identificação das infraestruturas críticas? Olá, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer aqui o convite ao Congrega para participar neste painel e também, em particular, aqui à Ana. E de certeza que vai ser aqui uma conversa excelente com todos vocês e com o público que está aqui a assistir. Antes de responder diretamente à pergunta, só enquadrar um bocadinho onde é que se situa E-Redes na cadeia de valor. Eu tinha aí um slide que ajuda a perceber, entretanto, provavelmente irá aparecer, ali está ele. Portanto, nós estamos ali encaixados entre o transporte e a comercialização, ok? Apesar de, como todos vocês sabem, hoje em dia, grande parte da produção renovável também está ligada às nossas redes. E focando então aqui na nossa atividade e da nossa rede, nós temos, como podem ver no retângulo maior, um conjunto muito alargado de ativos. Temos 40 milhões de ativos e temos 200 classes de ativos, ou seja, tipos de ativos diferentes, desde a rede de alta tensão que nos liga ao transporte até aos contadores, que são a parte que depois dói mais, não é? Que nos permite faturar a energia. E claro que nós não podemos tratar todos estes ativos da mesma forma. São muito diferentes e são muitos. E eu diria que ao longo dos anos nós fomos identificando os ativos críticos que estão ali contornados numa caixinha vermelha, ou seja, aqueles que, se falharem, põem em causa um maior número de clientes ou o fornecimento de energia ao maior número de clientes. Okay? Depois, desde 2007, começamos uma jornada grande na gestão de ativos, que vem sendo feita ao longo dos anos e construída, e a gestão de ativos e, sobretudo, o alinhamento que falamos até aqui na sessão anterior, entre o que é a estratégia de negócio e a estratégia operacional, permitiu-nos, se quiserem, formalizar aquilo que nós consideramos os ativos críticos para as redes. E são precisamente aqueles que podem pôr em risco a continuidade do nosso negócio. E quando falamos de pôr em risco a continuidade do nosso negócio, falamos em pôr em risco todos os setores e os consumidores finais. Estão ali listados os números e as classes de ativo que são para nós críticas e depois, como a Ana disse, depois à luz do decreto de lei, claro que serão alguns daqueles ativos que estão ali que serão, de facto, classificados como infraestruturas críticas, ok? E, naturalmente, que a gestão de ativos aí virá novamente ajudar a fazer essa identificação, como acho que abordaremos em questões seguintes, Ana. Muito obrigada. Javier? Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer la generosidad del público portugués huésped que hace un esfuerzo significativo por entender nuestro castellano y a nosotros nos cuesta un poquito. Yo creo que es el primer gran reto y yo creo que el orden en el cual vamos a ir abordando es muy significativo, que es identificar el salto que propone la nueva directiva al respecto de cómo identificar un activo crítico. Ya pone en la mesa qué significa criticidad o qué es algo crítico a nivel de servicio, porque hasta ahora, desde el ámbito de gestión de activos, teníamos una visión muy específica, incluso dentro de las propias compañías, donde teníamos nuestros debates con la gente de safety o security de qué es un activo crítico. Bueno, pues para gestión de activos podía tener un valor diferente que para el ámbito de safety, pero cuando hablamos de toda la cadena de valor, cuando la directiva pone
el servicio como centro de la criticidad o del riesgo, ya son muchos más los agentes, no solo internamente dentro de la compañía, sino en todo un sector. Y haciendo alusión, también decías, a que siendo información clasificada, no todo el mundo puede tener identificado todos los agentes que van a participar de esto, pues es un reto muy significativo identificar cuáles son los agentes que se van a poner de acuerdo contigo para salvar todos estos riesgos. Con lo cual, ya solo en esta primera parte a nosotros nos está suponiendo un reto significativo y incluso el agente que dentro del gobierno o entidad estatal correspondiente va a ser encargado de designar. Porque en tanto en cuanto solo asigne muy poquitos agentes, será más fácil ponernos de acuerdo en esa cadena, en esa gestión, pero también será más limitada la capacidad de actuación ante los riesgos. Con lo cual, nosotros entendemos que, atendiendo a la visión holística que tiene la directiva, cuantos más agentes participen dentro de tu cadena de valor va a ser más efectivo, pero también va a ser más complicado cumplir los plazos que propone la norma. Gracias. Marco? Em primeiro lugar, queria agradecer à EPAL o convite para a Infraestruturas de Portugal estar presente nesta mesa redonda. Ainda ontem estávamos a falar ao almoço. Esta história da gestão de ativos começou em 2013, com o Rui Coutinho, na ex-Refer, e curiosamente começou com a EPAL como uma das referências, na altura da ex-Refer, para iniciar este percurso na gestão de ativos. E como é que nós, de facto, não temos tantos ativos como é redes? Fiquei impressionado com o número de classes de ativos que vocês têm que gerir. Nós gerimos mais, já estamos mais próximos de gerir do ponto de vista do sistema do componente, mas temos de facto bastantes ativos também para gerir em ambas as redes, na rede ferroviária e na rede rodoviária, e portanto nós dividimos os ativos, isto está descrito no nosso plano estratégico de ativos, no SAMP, como é que nós classificamos os nossos ativos críticos. E os nossos ativos críticos nós classificamos por duas vias. A primeira via é através do serviço. Portanto, as nossas redes, que sendo redes críticas, infraestruturas críticas, tanto a rede ferroviária como a rede rodoviária, nós, na realidade, não as podemos esconder porque elas estão à vista de toda a gente vê a nossa infraestrutura, toda a gente utiliza a nossa infraestrutura e classificamos-las ao nível do serviço, numa primeira fase ao nível do serviço. E, portanto, ambas as redes estão segmentadas por níveis de hierarquia de serviço e, portanto, nós temos na rede ferroviária 4 níveis de serviços. Os serviços segmentos S1 e S2 são de criticidade elevada e na rede rodoviária temos 5 níveis e os 2 primeiros níveis que depois se agrupam num segmento 1, que é o S1 e S1-2, são também de criticidade elevada. Portanto, o serviço é um dos primeiros critérios para a criticidade dos ativos. E, portanto, nesses troços que fazem parte desses segmentos, os ativos que os compõem são, por si só, ativos críticos. Depois, dentro desses, e falando já mais ao nível do ativo em si mesmo, classificamos do ponto de vista técnico. Técnico em que nós olhamos para a complexidade que é fazer a gestão e a manutenção desses ativos ao longo do ciclo de vida, é um fator. E o outro fator importante é o custo de OPEX e CAPEX que esses ativos têm no valor global do orçamento da Infraestruturas de Portugal. E, portanto, é nesses ativos que custam mais manter que nós consideramos como sendo ativos críticos. Só para terem uma ideia, na ferrovia, por exemplo, a via, os aparelhos de via são ativos críticos, os sistemas de sinalização, os encravamentos e os sistemas de controle de velocidade são sistemas críticos, as pontes, os túneis, portanto, são ativos, digamos assim, ativos críticos. Na rodovia, os pavimentos, obras de arte, portanto, pontes e túneis são classificados por nós como ativos críticos e é sobre estes ativos críticos
que nós temos mais informação. É sobre estes ativos que nós temos sistemas de gestão dedicados, o sistema de gestão de obras de arte, o sistema de gestão de obras de contenção, o sistema de gestão de pavimentos, em que nós temos definido com um grau de detalhe elevado quais são os parâmetros que temos que inspecionar, quais são, digamos, as periodicidades com que fazemos essas inspeções, e temos equipas dedicadas para fazer esse tipo de inspeções. Portanto, todos estes ativos têm equipas de inspeção, digamos, que nos permitem ter dados que depois facilitam na gestão depois do ativo e na tomada de decisão. Obrigada, Marco. Eu imagino que, para efeitos de cumprimento da diretiva, haverá, dentro dos críticos, uns mais críticos que outros, certo? Serão os tais níveis, não é? Os 4 níveis de serviço. Vanessa? Okay. Muito bom dia a todos. Queria agradecer, não só no nome da EPAL, como em meu nome próprio, o convite para estarmos aqui em parceria aqui com os vários setores que efetivamente estamos interligados. Eu tenho um PowerPoint que vai ajudar, que assim, a visualizar o que eu vou falar. Nós começamos sempre com uma frase-chavão do papel da gestão de ativos, que visa criar um equilíbrio entre o desempenho, o custo e o risco. E este pensamento vai-me acompanhar em toda a minha apresentação. Então, como é que a EPAL, ou o setor da água, identifica as suas infraestruturas críticas? Na componente do risco, quando procedemos à avaliação do risco, isto seja, temos ali a matriz do risco, que é a probabilidade de uma falha ocorrer e a sua consequência, como é que nós determinamos então a nossa infraestrutura, que é uma infraestrutura de risco? A componente da consequência é, se ocorrer essa falha, qual é a criticidade desse ativo. A nossa consequência é em função da criticidade, que é a relevância do ativo, isto é, o volume de água movimentado e a sua redundância, se nós temos alternativa na falha desse ativo. Ou seja, as nossas infraestruturas críticas recaem num valor máximo de consequência. Eu trago um exemplo que é sempre mais fácil de percebermos. Atenção à informação classificada. Pois, eu sei da informação classificada, mas este é fácil porque é só acederem ao site da EPAL que sabem qual é a nossa maior captação superficial, que é na Albufeira de Castelo de Bote. Portanto, acho que não é reserva. Tenho aqui um exemplo muito fácil. Por exemplo, a probabilidade de ocorrer uma falha na sequência de um sismo, estamos a falar na Albufeira de Castelo de Bote, que não é uma zona sísmica, portanto a probabilidade é 1, se olharmos para a matriz de risco. Mas a consequência, nós estamos a falar que é a nossa maior captação superficial, a EPAL abastece perto de 3 milhões de habitantes, a nível de relevância tem o seu peso e redundância ao resto do sistema de abastecimento da EPAL é limitada no tempo. Logo, vamos ter um valor 5 na consequência. Estamos a dizer que é uma infraestrutura crítica no sistema de abastecimento da EPAL. Portanto, é assim que nós definimos para todos os nossos ativos, ao longo do seu ciclo de vida, a criticidade e o nosso foco em mantermos uma contínua monitorização e uma ação preventiva neste tipo de infraestruturas críticas. Muito obrigada. E deste o mote, Vanessa, já para a segunda questão, e eu volto ao Miguel, portanto vamos andar aqui aos círculos, que é precisamente qual é o papel da gestão de ativos na gestão dos riscos, e portanto para estas infraestruturas que já sabemos que são críticas. E tu já deste aqui um mote, Miguel, como é que é na E-Redes? Sim, acho que sim. Entretanto, também vai aparecer aí o slide para ajudar. E, de facto, aqui, dentro das classes ativos que eu há bocado vos falei como críticas, nós
naturalmente, tal como a EPAL, depois temos que escolher entre elas, não é? E aqui a nossa principal arma, no bom sentido da palavra arma, é a forma como gerimos todo este ciclo que nós costumamos chamar uma visão integrada do planeamento e da gestão de ativos, ok? Vou explicar muito rapidamente o esquema que vocês estão a ver. Como em todas as nossas empresas, tudo começa ali na parte amarela dos ativos, temos que ter um bom cadastro, uma boa georreferenciação, dados de operação bem recolhidos e, naturalmente, como eu já vos disse, nós temos muitas classes de ativos diferentes e muitas tecnologias. Naturalmente, estes ativos estão a operar todos os dias, estamos a acompanhar a sua performance, se eles falharem, fazemos manutenção corretiva. Temos também que fazer uma base preventiva sistemática, quer por obrigações legais, quer por recomendações dos fabricantes e das nossas equipas de engenharia, mas agora chegamos à parte interessante, que é aquela primeira bolinha amarela que diz condition e que tem o coraçãozinho. Com este volume de dados que nós temos e para as classes de ativo críticas, nós temos modelos de avaliação da condição e da sua probabilidade de falha, tal como a EPAL referiu, bastante robustos. E para algumas destas classes nós temos a manutenção preditiva com base nesses indicadores. E depois também caminhamos para o risco, ok? Temos a probabilidade de falha, monetizamos as nossas consequências da falha, ok? E as nossas consequências da falha são avaliadas em 4 vetores, para fazer aqui um paralelo com a Vanessa. Nós avaliamos a falha dos ativos no ambiente, na segurança de pessoas, no desempenho da nossa rede, que é se a luz falha ou não falha, e nos resultados financeiros, que é quanto é que nos custa reparar ou substituir o ativo, ok? E com base nesse risco monetizado, nós vamos então estabelecer os nossos planos de reabilitação ou substituição e posicioná-los bem no tempo. Mas isto não chega, porque isto é uma visão de curto e um bocadinho de médio prazo. Nós temos que ver mais além. E a gestão de ativos também ajuda muito isto. Então, neste momento, estamos a trabalhar de uma forma muito vincada nas estratégias de longo prazo. Projetar estes riscos no tempo, 15, 20, 25 anos, perceber como é que eles vão evoluir e o que é que temos que fazer para suster a nossa base de ativos. Uma nota final sobre o esquema, como provavelmente os vossos setores, provavelmente não, tenho a certeza, não vive só de investimentos para suster os ativos que já existem, existem os outros drivers, não é? No nosso caso, digitalização da rede, expandir a rede, a compliance regulatória e outras coisas. Estes investimentos vão concorrer com os investimentos para suster a base de ativos, constituir os nossos portfólios plurianuais, que também os estamos a otimizar. Isto, no fundo, é parte da prevenção. A parte da contingência, que também é muito importante e está ali sistematizada na parte final do slide, e também temos orgulho em dizer que somos certificados em continuidade de negócio e, essencialmente, quando ocorre um evento extremo, que já aconteceu e vai continuar a acontecer, por as razões que todos nós sabemos, nós temos, de facto, um plano de gestão e atuação em crise muito robusto, que tem uma particularidade interessante, é que a própria estrutura da organização muda durante os períodos de crise e isto está devidamente formalizado. Os PSEs, os nossos prestadores de serviços externos, também estão naturalmente incluídos nestes planos de emergência que nos permitem restabelecer a energia o mais rapidamente possível. Só uma nota final. Para alguns dos nossos ativos críticos / infraestruturas críticas, nós temos planos de contingência muito específicos, ou seja, se esta subestação falhar, qual é a primeira manobra que os operadores têm que fazer, qual é a segunda, quais são os meios de recurso que têm que mobilizar. Portanto, diria que temos estes 2 temas bastante bem agarrados. Muito obrigada, Miguel. E sendo um setor que, se falhar, afeta quase todos os outros, ficamos contentes de ouvir isso. Javier. Bueno, yo creo que tenemos muchas similitudes el sector del gas, de transporte y de electricidad. Y tenemos mucho avanzado gracias a que, a pesar de la nueva directiva, ya teníamos una necesidad y unos requerimientos legales de planes de continuidad. Pero es verdad que desde el ámbito de gestión de activos, para nosotros, que recientemente nos hemos certificado en base a la ISO 55001,
el valor que aporta esa visión de ciclo de vida y de alinear todas las metodologías de gestión de riesgo nos ha ayudado mucho a afrontar este cambio. En términos de prevención y la gestión de riesgos, a través de la norma hemos alineado, Enagás tiene tanto infraestructura lineal, gasoducto, distribución y transporte de gas, como instalaciones concentradas, plantas de regasificación y almacenamiento subterráneos, y cada uno tenía su metodología alineada pero específica, ¿no? También análisis de criticidad para instalaciones concentradas, el PIMS, integridad de infraestructura lineal, y luego el CIMS, ¿no? Que es para pipe o tubería dentro de instalación concentrada. Entonces, a través de una metodología desarrollada conjuntamente con IGEMAN, un modelo de gestión de mantenimiento que llevamos implantando en torno a 10 años, hemos alineado todos esos criterios de valoración de riesgo, que ya solo internamente de la compañía ha sido complicado, y depende del tipo de activo, lo basamos o en probabilidad o realmente en histórico de fallo, y todo ello nos permite generar unas estrategias de prevención de mantenimiento, dependiendo si el equipo es no crítico, con un mantenimiento más sencillo, semicrítico, donde ya generas unos planes de mantenimiento muy específicos, y si es crítico, incluso con unos sistemas de monitorización en tiempo real, o incluso estamos haciendo algún piloto de metodologías de inteligencia artificial para hacer una especie de prognosis. Como segunda capa, en los activos que llamamos de alta capitalización o de alto valor, también hemos desarrollado metodologías específicas como el índice de salud de activos, que te ayuda a vincular todos los parámetros operativos con una probabilidad de fallo real. Y al meter eso en la coctelera, pues generamos unas estrategias específicas para todos esos activos. Y en la parte de contingencia, no repito porque es muy similar. Tenemos el plan de continuidad de negocio, que ya era exigencia previa y que además en instalaciones distribuidas y de servicios de gas, electricidad, tiene un protocolo muy concreto, histórico, que es bastante robusto y en el cual nos encontramos muy confortables. Gracias, Javier. Antes de passar ao Marco, eu não resisto a fazer já uma pergunta, que é, estes ativos críticos, muito críticos, não é, que se falharem põem em causa o funcionamento da sociedade, não é suposto falharem muito, não é? E por isso daí tem essa aposta toda na preventiva. E, portanto, Javier e um bocadinho também o Miguel, quando referem que vão buscar o histórico das falhas, há histórico para os ativos muito críticos? No siempre. Es bueno que no haya, ¿no? Sí, por eso nosotros en instalaciones concentradas sí tenemos un histórico y sí podemos basar. Cuando ya vas a instalaciones que no tienen histórico, son términos de probabilidad. Entonces, es por el acceso a la información. Grande questão, Ana. Não nos fazem essa questão, mas nós temos que responder isso várias vezes dentro da organização. Acredito. Quando nos dizem assim, Miguel e equipa, porque é que não fazem um modelo de machine learning para prever falhas de linhas aéreas AT? E nós dizemos, porque graças a Deus elas falham pouco e eu não consigo treinar o modelo. É isso mesmo, obrigada. Marco? Sim. Bom, a Vanessa, na intervenção anterior, falou um pouco do que de facto é necessário para garantir prevenção do risco nos ativos, que no fundo que é, os ativos críticos devem ser robustos, não é? Devem ser robustos e redundantes, sempre que possível, não é? Nem sempre é possível ter redundância. As nossas redes, a rede rodoviária é de facto uma rede que tem, pela sua natureza, tem redundâncias. A rede ferroviária nem por isso, não é? Há zonas da rede ferroviária que uma falha elimina a ligação de dois pontos importantes da rede. Para terem uma ideia, por exemplo, se hoje tivermos uma falha na zona entre Coimbra, por exemplo, e Pampilhosa, não temos ligação Lisboa-Porto. Há alternativa a uma ligação Lisboa-Porto se houver uma falha nessa zona. Felizmente, iremos ter uma nova linha de alta velocidade e por si ela vai trazer uma redundância que é, de facto, fundamental para as infraestruturas críticas. Depois há outro fator, né? As infraestruturas críticas ou os ativos críticos, como eu disse há pouco, nós apostamos muito na inspeção e na monitorização desses ativos e, portanto, esses ativos têm sistemas, portam a atividade
de manutenção, de inspeção desses ativos e temos muita manutenção preventiva e tentando sempre evitar a manutenção corretiva, o que é um facto é que ela existe sempre. Dar-vos também um exemplo, no caso das obras de arte, e a Ana estava a perguntar, dentro dos ativos, há ativos ainda, dentro dos ativos críticos há ativos mais críticos, sim, dentro dos ativos críticos há ativos que são muito, muito críticos, não é? E, portanto, também só para terem uma ideia, nós, na questão das obras de arte, pontes e túneis, que são de facto ativos críticos, cerca de 1%, 1,5% são considerados obras de arte especiais. E sobre essas obras de arte especiais, pela sua natureza, pela localização onde estão, pela dimensão, pela importância desse tipo de infraestruturas, nós temos atuações particulares face àquilo que são as obras de arte ditas correntes. Portanto, as atividades de inspeção são mais aprofundadas, mais recorrentes eventualmente e tipicamente são obras que têm sistemas de monitorização próprios instalados que nos permitem fazer uma monitorização mais apertada sobre esses ativos. O exemplo, digamos, último desta criticidade poderíamos dizer seria a Ponte 25 de Abril. A Ponte 25 de Abril tem, além de tudo isto, tem um sistema montado, uma equipa dedicada para fazer a gestão, a manutenção, a inspeção da Ponte 25 de Abril. Uma informação classificada aqui, revelada. Ninguém sabe onde é a Ponte 25 de Abril. Ninguém. Vanessa. Para poder falar como procedemos à prevenção, eu não podia deixar de trazer aqui o diagrama da gestão dos riscos estratégicos no setor da água, que foi desenvolvido na tese de doutoramento da engenheira Ana Luís, quando era minha colega e mais tarde diretora de gestão de ativos da EPAL, que esteve na gênese da criação de gestão de ativos da EPAL, e gostava aqui de vos mostrar esta sequência, portanto, este percurso da gestão dos riscos no setor da água. Temos ali, portanto, da esquerda para a direita, os eventos, portanto, a descrição de eventos que podem ocorrer no setor da água, a seguir a exposição dos mesmos, os danos causados por esses eventos que vão impactar nos riscos estratégicos. E qual é aqui a parte problemática? Na gestão dos riscos, o impacto nos riscos estratégicos é o risco de não cumprirmos os nossos objetivos estratégicos da empresa. E então agora vou retomar a pergunta inicial da prevenção. Como é que podemos minimizar a situação de eventos a impactar nos riscos estratégicos? Com a criação de barreiras, com a criação de medidas e ações que são implementadas ao longo do percurso para tentar minimizar a ocorrência de um evento a impactar nos riscos estratégicos. Falei nos objetivos estratégicos da empresa, somos setor da água, estou a falar da continuidade do negócio, da garantia da qualidade da água, da garantia da imagem da empresa, da quantidade a fornecer. Portanto, estas barreiras são essenciais para reduzir na situação de eventos, porque ocorrem os eventos, para minimizar o impacto nos riscos estratégicos. Trago mais um exemplo, que também não é reserva. Eu gosto muito de dar exemplos, isto foi da minha altura em que eu dei muita formação, eu trago sempre exemplos práticos. Não é reserva porque foi muito comunicado foi muito falado na comunicação social, só para vocês perceberem como é que nós criamos estas barreiras e as monitorizamos com níveis de alarmística. Nós, em 2012, finalizámos um projeto designado Adapta Clima, que teve como objetivo criar medidas para adaptar a empresa às alterações climáticas, nomeadamente nas nossas captações superficiais, e determinámos
criámos vários indicadores para monitorizar com níveis de alarmística. No ano hidrológico 2021-2022, foi um ano de seca. Começámos a ver o nível da albufeira de Castelo de Bode a decair gravemente. Não havia previsão de chuva nos próximos meses e em janeiro de 21 o nível da albufeira estava a chegar ao nosso primeiro nível de alarme no âmbito das alterações climáticas, no âmbito do Adapta-Clima. E o que é que nós fizemos? Portanto, despoltámos logo uma comunicação com a nossa holding, com as Águas de Portugal, com a Agência Portuguesa do Ambiente, com a APA, e daí houve logo uma comunicação para a tutela e o Governo imediatamente determinou restrições à parte da produção hidroelétrica em várias albufeiras que já estavam em níveis críticos de armazenamento em Portugal continental. Portanto, isto saiu muito na comunicação social, não é reserva. Portanto, esta é a maneira da gestão de ativos implementar barreiras e medidas para mitigar o risco estratégico. O papel da gestão de ativos é para garantir a eficácia e a eficiência destas barreiras, nomeadamente as que impactam mais nos ativos, que são, eu peço desculpa, não disse logo que as barreiras são as bolinhas pretas e, neste caso, no âmbito da gestão de ativos, são as bolinhas vermelhas, são essas as barreiras que impactam nos ativos. Relativamente à contingência na gestão dos riscos, portanto, já foi definido também na EPAL um manual de gestão de eventos de crise e um conjunto de planos também de contingência de várias naturezas. O que é que eu quero dizer com isto? Várias naturezas, porque nós somos também, não temos só ações externas da nossa empresa, como, por exemplo, períodos de seca, que já temos também planos de contingência, não na EPAL, mas nas águas de Val do Tejo, em que também está sob a nossa gestão, mas eventos religiosos, eventos desportivos, eventos musicais, em que cria um stress numa determinada zona em que a EPAL abastece as águas de Val do Tejo e temos planos de contingência nessa sequência. E o último exemplo foi a vinda do Papa, certo? Foi a vinda do Papa. Não, o último exemplo foi agora do Rock in Rio. Rock in Rio, no mesmo local. Podemos passar... Podemos, sim. Obrigado. Sim. Eu gostava de ficar a ouvir a Vanessa a falar sobre este tema e este diagrama, que me apaixona, claro. Mas temos as outras questões. Obrigada.